Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre aspectos demográficos do Brasil, características relacionadas à população, ao estudo e análise de dados sobre a população brasileira. Nesse sentido, então, pensamos juntos ali. Vocês conhecem algum conceito demográfico? Você saberia indicar qual seria um conceito relacionado à demografia ou características da população brasileira? Quantos habitantes tem o Brasil? Se a gente considerar o total de pessoas do território brasileiro, qual é esse número? E no local onde vocês moram, vocês sabem quantos habitantes tem? No teu local de vivência, qual é o número total de pessoas? Será que é um número elevado ou baixo em relação a outras partes do Brasil e do mundo? Então são características ali importantes sobre esse estudo da população. E para entender o estudo em si da população, o principal conceito é a demografia. Então o que significa demografia? Nós ouvimos aspectos demográficos, densidade demográfica, ou mesmo a palavra demografia do Brasil, e aí a gente tem que entender o que ela significa. É a ciência que estuda a dinâmica populacional por meio do quê? De estatísticas e critérios como religião, educação, etnia. Quais os fatores que são usados para compreender a população? Entre eles nós destacamos esses, né? A educação, a religião, a etnia são fatores importantes para compreender a população em geral. E aí então a gente vai ter ali os índices ou os números que são resultados de estudos, né? Taxa de natalidade, fecundidade, migrações, e esses também são fatores que vão influenciar ali no estudo em geral da população, ou seja, na demografia, que é essa ciência responsável por estudar a população. E aí então eu digo que população é o conjunto de indivíduos que habitam um determinado local. Quando eu uso esse termo população, eu posso classificar ela em dois tipos básicos aqui: população absoluta e população relativa. Existem diferenças entre eu usar o termo população absoluta e população relativa. Quais seriam as diferenças? Quando eu falo de população absoluta, é o número total de indivíduos de um determinado local. Qual é o número total de brasileiros? Aproximadamente 213 milhões. Então, essa é a população absoluta do Brasil. São essas características, né? E ali, então, nós temos esse exemplo ali do número total de habitantes do Brasil. Com esse número de habitantes, o Brasil é o 6º mais populoso do mundo, né? Esse total de habitantes ali que nós falamos que se refere à população absoluta, certo? Quando que eu considero ele populoso, como é o caso do Brasil? Quando ele possui um grande número de habitantes comparado com outras partes do mundo. E quando que ele é pouco populoso? Quando ele possui um pequeno número de habitantes comparado com outras partes do mundo. Então existe essa diferença que eu vou usar como critério da análise a população absoluta. E em relação à distribuição da população, densidade demográfica, que eu também posso chamar de população relativa, certo? Ou seja, é o número de pessoas em relação ao tamanho do território. No Brasil, a gente diz que essa densidade demográfica é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Claro que eu tenho algumas áreas com maior concentração e outras áreas com menor concentração de população. Isso eu vou chamar de densidade demográfica ou população relativa. Essa média do número de habitantes por quilômetro quadrado. Pode ser que na realidade a gente tenha uma concentração maior de pessoas em algumas áreas do que outras, como é o caso do Brasil, que aí é a distribuição dessa população nesta área. E aí então nós vamos ter ali um país densamente povoado, quando ele está bastante ocupado por população, ou fracamente povoado, quando essa distribuição é irregular. Entre os fatores que influenciam nessas características, tanto do total de população quanto da própria distribuição, está o crescimento natural ou vegetativo, que no Brasil nós podemos dizer que ele, lá na década de 1950, era maior, porque as taxas de natalidade, ou seja, o número de nascimentos eram elevados, né? As taxas de fecundidade também, o número médio de filhos por mulher
era elevado. E se a gente pegar mais na atualidade, a gente vai ter esse número reduzindo, ou seja, o crescimento natural do Brasil está diminuindo. A população do Brasil está crescendo menos. Neste vídeo nós falamos sobre os aspectos demográficos do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.